Olá, como vai? Meu nome é Gustavo Coelho. Esse vídeo é para você que está preparando para fazer sua rinoplastia ou já realizou sua rinoplastia e quer saber o que esperar nesses próximos momentos, nos próximos dias que virão. Vou te passar algumas orientações do que você deve esperar nesse momento, que é um momento tão especial da sua recuperação. Uma dúvida super comum, que sempre chega a mim, é o que esperar no período pós-operatório. E o período pós-operatório, ele é um período que tem várias etapas. Então eu vou explicar para você de maneira bem clara e de forma cronológica o que você deve esperar. No primeiro dia, logo após a cirurgia, o que você vai sentir é que seu nariz vai estar um pouco congestionado e essa congestão, esse nariz entupido, ela vai aumentar até o segundo, terceiro dia, quando ela vai atingir o auge. Nesse período, é muito comum não só a gente estar com a respiração bastante difícil, mais tampada, mas também ter secreção no nariz e muita dificuldade de perceber os cheiros. A partir do quarto dia, você vai começar a perceber uma melhora desse sintoma. Essa melhora, ela é gradual, ela não vai acontecer de uma maneira abrupta. Ao longo dos próximos dias, isso vai melhorando, juntamente com o inchaço da face, da parte externa. A parte da pálpebra, por exemplo, é muito comum estar um pouco inchada logo no segundo, terceiro dia após a rinoplastia. Do quarto dia em diante, isso melhora rapidamente. E assim como o inchaço também da face. A secreção nasal, ela costuma estar aumentada e um pouco sanguinolenta nos 3 primeiros dias. Do quarto dia em diante, também isso vai se reduzindo. E ao final da primeira semana, o nariz que está muito secretivo começa a ficar mais seco e você deixa de ter essa abundância de secreção. Nós vamos remover seus pontos e aquele curativo externo, que é o Aquaplast, por volta do 8º ao 10º dia. Esse, para mim, é o período ideal para fazer a remoção do curativo, porque o nariz já está mais desinchado e o paciente já vê um nariz mais agradável, com aspecto estético já melhor quando a gente faz a remoção. A partir daí, o seu nariz vai entrar numa nova etapa e eu vou te explicar passo a passo essa nova etapa. Além de você entender essas etapas pelas quais você vai passar, é fundamental você entender os cuidados que você deve ter com o seu nariz logo nesses primeiros dias. E eu tenho que enfatizar com você que logo nas primeiras 24 horas, logo após as primeiras 24 horas, nós vamos começar a aplicar no nariz o soro nasal. A gente usa a lavagem nasal repetidamente nesse período, tá? Eu gosto muito de usar esse tipo de soro, que é um soro pressurizado, porque você pode, com muita delicadeza, direcionar ele para a sua narina, apertá-lo, esperar um jato com duração de uns 3 segundos e deixar ele umidificar o nariz. Ele vai fluidificando suas secreções. Isso vai auxiliar a sua recuperação e vai auxiliar a você a voltar a ter a respiração livre de uma maneira mais rápida. Logo no começo, é importante você saber que o soro muitas vezes não vai entrar com facilidade. Às vezes ele vai escorrer para fora do nariz, isso é normal. Você deve insistir, continua fazendo as lavagens da maneira recomendada. Pouco a pouco o soro vai penetrar com mais facilidade e vai fazer o papel dele. Tá? Então essa é uma recomendação muito importante que deve ser seguida, ela não deve ser negligenciada. E ela vai ser iniciada a partir de 24 horas da cirurgia, que é quando os pontos já têm uma certa proteção para que o soro não penetre nas cicatrizes e cause uma infecção na área operada. Logo após esse período, que nós iniciamos o uso do soro, que são após as primeiras 24 horas, a gente vai aplicar o soro no nariz por 6 vezes ao dia, lembrando vocês que o jato deve ter uma duração de uns 3 segundos para ele ter uma quantidade necessária de soro para conseguir fazer o efeito de limpeza. Nesse mesmo período onde você vai iniciar o uso do soro, você também vai começar a aplicar a pomada na área onde tem os pontos. A pomada que nós costumamos usar é uma pomada oftálmica chamada Regencel. É uma pomada oftálmica, mas ela é muito útil para a recuperação dessa área. Então a gente vai passar uma pequena quantidade na ponta do cotonete e vai passar nos pontos com muita delicadeza, sem esfregar os pontos, apenas para umedecê-los
e criar uma camada protetora. Essa camada deve ser bem fina, tá? A gente não deve deixar essa região dos pontos empastada de pomada. O objetivo da pomada é fazer um filme muito fininho, com leve brilho sobre a área dos pontos, de maneira que alguns minutos depois que você passou, você não perceba que a pomada está lá. Também é muito importante nessa fase inicial, como eu expliquei para vocês, o inchaço do nariz ele aumenta muito nos 3 primeiros dias. E uma das ferramentas mais importantes e um cuidado fundamental para que a gente controle esse inchaço é o uso do gelo logo no início desse período. Então, o gelo ele vai ser iniciado logo no pós-operatório recente, ainda no hospital. A gente já indica o uso das compressas frias e essas compressas devem ser colocadas abaixo dos olhos. Pode ser feito também o uso dessas bolsas de gel, elas também são muito úteis. Tá? A gente deixa elas na geladeira e aplica na região logo abaixo dos olhos e a gente vai fazer o uso disso com a maior frequência possível. Isso é um pouco enfadonho muitas vezes, porque quanto mais tempo você usar, o seu resultado vai ser melhor, mas também é um pouco cansativo colocar a bolsa de gelo. Tá? O resultado do uso da bolsa de gelo feita de forma persistente é muito bom, tá? Mas você tem que ter esse empenho. E visando trazer mais comodidade para os pacientes, a gente trouxe uma máquina alemã que faz esse resfriamento do rosto de uma maneira contínua, através de uma máscara. Você usa num período de 3 dias, você pode usar o tempo todo, você pode dormir com ela no seu rosto e por isso o resultado costuma ser superior, porque as pessoas têm mais facilidade de executar o tratamento. Tá? Então, no próximo vídeo eu explico para vocês, quem tiver interesse de alugar esse tipo de máquina, vai sentir mais conforto e vai sentir um resultado superior, porque possivelmente você vai conseguir aderir muito melhor ao tratamento. Eu quero conversar com vocês também sobre os curativos que ficam no nariz. O nariz vai ficar com 2 curativos, um abaixo da narina, que é um curativo que tem simplesmente uma fita de micropore e uma gazinha. Esse curativo está aí para coletar as secreções que vão escorrer do nariz. O nariz sempre vai secretar no pós-operatório, então é normal ele escorrer. E a gente precisa de um curativo que coleta essa secreção sem você ter que ficar usando um lenço ou guardanapo, qualquer coisa, para secar essa secreção. Tá? Se você começar a usar algum tipo de lenço ou guardanapo, papel, isso vai ferir o seu nariz, pode arrancar pontos e pode levar o seu nariz a infectar. Então é muito importante que você preste atenção nesse cuidado e seja rigoroso com o uso do bigodinho. O bigodinho ele vai ser usado enquanto o nariz secretar. A partir do momento que o nariz estiver seco e não tiver mais secreção, a gente pode deixar de usar o curativo tipo bigodinho. Tá? O outro curativo, que é o curativo que fica sobre o nariz, esse deve ser removido apenas por mim no dia do seu retorno, que vai acontecer por volta do 8º ao 10º dia. Esse curativo, então, ele deve ser preservado, você não deve tentar levantá-lo, removê-lo, tá bom? Porque ele pode atrapalhar a sua cicatrização. E depois de removido por mim, eu vou te orientar como fazer os curativos em casa, no período noturno principalmente, que é uma orientação que nós vamos te dar para seguir fazendo até o período de 2 meses após a cirurgia, pelo menos. Eu quero também comentar com você sobre a limpeza do rosto. A limpeza do rosto, ela é uma limpeza especial nesse período, porque você não deve molhar o curativo que está no seu nariz. Então, você deve fazer uma limpeza de maneira a umedecer o seu rosto. Você pode passar um sabonete de face, limpar esse sabonete depois com uma toalha molhada, para que você remova o excesso de sabão do seu rosto e consiga ter uma diminuição da oleosidade da sua pele, mas sem molhar o curativo do nariz. Também é importante lembrar que quando você faz uma cirurgia de nariz, que houve uso de cartilagem de costela, a incisão da costela não deve ser molhada nos 3 primeiros dias. Então você vai estar com um curativo na sua costela, esse curativo deve ser mantido seco. Se por acaso durante o banho, inadvertidamente, você molhou esse curativo, ele deve ser removido e trocado. Preferencialmente a costela não deve ser molhada, mas se por acaso isso acontecer, você
troca o curativo, coloca um novo curativo seco. A partir do terceiro dia, você pode tirar o curativo antes do banho, pode se banhar, lavar a área da costela com água e sabão, depois você vai secar e vai colocar um novo curativo seco. Não fique sem curativo, porque a roupa ela pode machucar a área da cicatriz e, no caso de ser uma mulher, a mama sobre a área da cicatriz também pode gerar umidade ali, pode deixar a cicatriz um pouco mais irritada. Ainda no seu pós-operatório recente, alguns cuidados vão tornar a sua evolução mais leve, mais agradável, vão acelerar o seu processo de desinchaço, e a drenagem linfática é um desses processos que podem auxiliar a sua recuperação. Tá? Eu gosto de orientar os pacientes no período pós-operatório a usarem, por exemplo, esse rolinho, que é um rolinho de drenagem linfática, que a gente faz a drenagem em direção à orelha, de uma forma muito suave, um movimento lento em direção à orelha. Isso aqui você pode colocar um rolinho como esse na sua geladeira para ele ficar fresquinho e repetir esse movimento ao longo do dia. Antes de fazer esses movimentos, a gente faz uma massagem na região pré-tragal por 15 segundos para esvaziar o seu gânglio linfático e então depois você faz a manobra que eu estou te mostrando, tá? De cima para baixo, da região do malar para a orelha. Aqui na clínica também nós temos uma pessoa que faz a drenagem linfática e muitos pacientes se beneficiam disso, eles sentem uma diferença grande e um conforto grande. Então é uma medida adjuntiva, não é obrigatória, mas que ajuda na sua recuperação. Dentre essas medidas adjuntivas, que muitas vezes nós associamos aos cuidados pós-operatório, está também a câmara hiperbárica. Tá? A câmara hiperbárica, para casos revisionais, pacientes que têm uma vascularização da pele mais sofrida, eu considero ela obrigatória. Eu vou explicar para você, provavelmente na sua consulta eu já conversei isso com você, se você tem alguma situação como essa. E casos revisionais, então, é mais comum da gente ter que usar a câmara hiperbárica, mas mesmo pacientes de rinoplastias primárias podem se beneficiar da câmara hiperbárica. Então, se você tem uma disponibilidade de fazer esse tipo de tratamento no pós-operatório, ele frequentemente acelera muito o processo de desinchaço, de nutrição dos tecidos, dos enxertos, e eu acho que é um grande mecanismo de ajuda para o pós-operatório se tornar mais seguro e mais rápido. Pessoal, esses cuidados que eu acabei de comentar com você são cuidados básicos, mas eu quero comentar agora sobre cuidados que são super importantes, que são relacionados à sua alimentação e a outros hábitos que fogem do âmbito simplesmente da sua cirurgia. Então, eu vou falar para você sobre alimentação, sobre bebida alcoólica, eu quero falar para você também sobre hormônios que as pessoas têm usado com muita frequência para manter o corpo legal e esses hormônios, alguns deles podem interferir no seu resultado, tá? Então, no pós-operatório, eu peço aos pacientes que tenham uma alimentação o mais saudável possível. A gente pede que a pessoa se alimente e consuma proteína nesse período. A proteína deve ser uma proteína com menos gordura. Então, é muito bom comer carnes brancas, carnes de frango, de peixe, carnes que não têm muita oleosidade e também eu peço que não sejam alimentos defumados. Tá? O alimento defumado ele aumenta o processo inflamatório do paciente e o que nós queremos é que seu processo cicatricial seja mais leve, né, e que sua pele fique menos oleosa nesse período. Tá? Por isso, eu peço para você evitar também chocolates, alimentos muito gordurosos e pode usar com abundância líquidos, se hidrate muito bem, tá? Frutas, alimentos que são ricos em agentes anti-inflamatórios, como o abacate, vão auxiliar na sua recuperação, tá? E você deve ter, então, uma atenção muito especial com a questão alimentar, lembrando que a bebida alcoólica ela pode ser um grande fator de desestabilização para a sua recuperação. Quando a gente termina o uso do antibiótico após a cirurgia, que é geralmente entre o 10º e o 14º dia, dependendo do caso,
eu vou passar isso para você, né? Vai ser especificamente para você essa decisão. Logo que termina esse período, eu vejo que tem muitos pacientes que perguntam se já podem beber. A bebida alcoólica, ela vai causar um inchaço no seu nariz. Isso é certo, tá? O seu nariz, ele já está num período onde ele está um pouco mais inchado pelo próprio processo cicatricial usual da fase recente. E se você beber, você vai ter uma exacerbação muito grande desse inchaço. Isso pode comprometer o seu resultado. E ainda existe um outro fator muito importante. O álcool, ele diminui a sua imunidade. Então, ele vai deixar o seu nariz mais propenso a ter um quadro infeccioso, tá? Então, contenha-se um pouco nesse período, evite ir para uma festa, para uma balada, um lugar onde você vai beber, vai ter contato com muitas pessoas, tá? Porque é uma fase ainda muito delicada do nariz. O nariz até o 60º dia, ele fica mais vulnerável a traumas. Qualquer pancada, um resfriado pode comprometer o seu nariz. Então eu te peço que fique mais contido nesse período, evite a bebida alcoólica, evite locais muito cheios, evite riscos de infecção virótica, porque são fatores que podem desestabilizar a sua cicatrização e propiciar uma infecção. Um outro ponto super importante é o uso de medicações para emagrecer e sobre anabolizantes. Cada vez é mais comum no nosso meio o uso dessas medicações. O uso das medicações como o Mounjaro, o Ozempic, ele antes da cirurgia, ele deve ser suspenso com 3 semanas de antecedência para evitar que o paciente tenha complicações na anestesia. E após a cirurgia, o uso deve ser retornado apenas quando o paciente já está numa fase de cicatrização, onde o processo inicial de cicatrização ali dos 14 dias já transcorreu. Porque se você tem uma dieta muito restritiva, se você não se alimenta bem nesse período, você pode comprometer seu processo cicatricial, tá? A mesma coisa é válida para anabolizantes. Tá? Os anabolizantes, eles podem aumentar a sua pressão arterial, podem fazer sua cirurgia sangrar mais, e alguns anabolizantes, como a gestrinona, existem indícios de que ela pode fazer com que seus enxertos cartilaginosos reabsorvam. Então, nós preferimos que os nossos pacientes evitem o uso desse tipo de medicação, especialmente nos 3 primeiros meses pós-cirurgia, tá? Hormônios anabolizantes, eles vão ter um efeito de tornar a pele mais oleosa e mais espessa, e isso vai contra nosso objetivo de refinamento nasal. Então, é importante que você saiba, quando você faz uma opção de usar um anabolizante, que você pode pagar um preço no seu nariz, mesmo que a sua cirurgia tenha sido feita já há muitos anos. Tá? A sua pele ficando mais espessa, isso naturalmente vai afetar o seu resultado. Então, é uma escolha que você tem que fazer. O sono, logo depois da cirurgia, ele fica bastante afetado nos 3 primeiros dias. O sono fica mais entrecortado, é mais difícil achar uma posição, tudo é novo, né? A partir do 4º dia, o sono também melhora, tá? Você deve dormir, de preferência, com a barriga para cima, e é importante que você use 2 travesseiros, pelo menos, porque sua cabeça está mais alta do que o tórax, e isso vai diminuir o seu inchaço noturno. Esse uso de 2 travesseiros, ele deve ser mantido até pelo menos 60 dias após a cirurgia. E para você voltar a dormir de lado, é importante que você não apoie o nariz no travesseiro ou na cama, se você está aí nos seus primeiros 60 dias, para você não fazer nenhuma pressão no nariz indevida que possa afetar o seu resultado. O cabelo pode ser lavado após a cirurgia, a partir do 2º dia, não tem problema, tá? Mas você vai precisar da ajuda de alguém. O cabelo deve ser secado com um secador frio, você não deve usar um secador quente para não aumentar seu inchaço. E a forma de lavar o cabelo deve ser parecida com o que você lava no salão, né? Com a cabeça para trás, alguém te ajudando. É difícil você fazer isso você sozinho. Então, com a ajuda de alguém, você pode colocar a cabeça para trás e fazer uma lavagem da forma que as mulheres estão acostumadas a fazer no salão de beleza. Quanto ao sol, nós devemos evitá-lo uma exposição mais prolongada. Até 60 dias
após a cirurgia. Então, a gente deve começar a usar o protetor solar a partir aí da terceira semana pós-cirurgia, mas você não deve ir para um clube ou para a praia tomar banho de sol antes de 60 dias para evitar que você tenha uma hiperpigmentação das suas cicatrizes. Quanto à direção, muitos pacientes querem saber quando voltar a dirigir. Eu peço que eles não dirijam até a remoção do curativo nasal, que geralmente acontece entre o 8º e 10º dia. E, especialmente, é importante não vir dirigindo no dia da remoção do seu curativo, tá? Depois que você, no dia seguinte que você fez essa remoção, você pode voltar a dirigir normalmente. O uso de óculos, ele tem restrições no período pós-operatório. Cada rinoplastia é única. Existem alguns casos onde o paciente vai operar o nariz e ele vai poder usar óculos na semana seguinte. Mas em muitos casos que nós fizemos uma manipulação óssea maior, a gente precisa esperar 60 dias para o paciente voltar a usar o óculos. Converse comigo, eu vou te explicar particularmente, no seu caso, quando você vai poder retomar o uso do óculos. Em pacientes que têm uma necessidade muito grande do uso do óculos e foi feito uma remodelação óssea, a gente tem algumas alternativas que podem facilitar para ele voltar a usar o óculos antes, mas essa decisão tem que ser tomada junto comigo e de uma maneira individualizada para que você não se exponha a riscos. Alguns remédios eu gostaria de enfatizar que não devem ser usados no período pós-operatório recente. Esses mesmos remédios também devem ser evitados na semana que antecede a cirurgia, pelo menos. Então, o ácido acetil salicílico é um deles, é um dos principais, porque é uma medicação que pode facilitar sangramentos em pacientes que estão recém-operados e pode aumentar o sangramento intraoperatório também, por isso a gente pede que ele não seja usado também antes da cirurgia, tá? E eu sugiro que ele não seja usado até pelo menos 3 semanas após a cirurgia. E, além disso, alguns outros suplementos também podem ter esse tipo de efeito de uma forma menos intensa. Então, a vitamina E é um desses elementos, tá? Os derivados, pílulas que têm ginseng, pílulas de alho, também tem esse mesmo tipo de efeito de aumentar o sangramento. Então, a gente pede que eles sejam evitados aí até o período de 3 semanas pós-operatório, iniciando uma semana antes da cirurgia, pelo menos. Uma outra pergunta muito frequente é sobre o Rocutan. O Rocutan é uma medicação que inicialmente ela é usada para o controle de oleosidade, da acne mais grave, mas ao longo do tempo nós identificamos que o Rocutan tinha um papel muito favorável no controle da oleosidade no pós-operatório e nos auxiliava a ter uma modelagem mais rápida do nariz, especialmente em narizes de pele grossa. Então, com muita frequência nós fazemos uso do Rocutan no pós-operatório. Você deve estar se perguntando, eu vou precisar do Rocutan no pós-operatório? Isso vai depender do seu tipo de pele, isso vai ser conversado com você antes da sua cirurgia e em muitos casos tem pacientes que não têm uma indicação clássica, mas que eu observo a evolução dele na primeira semana até o 9º dia e quando é o caso, nós iniciamos com essa medicação por volta do 9º, 10º dia, no dia que a gente tira o curativo. Alguns casos, eu vou explicar aqui no consultório, se você já foi indicado o uso do Rocutan, para alguns pacientes eu começo o uso do Rocutan ainda antes da cirurgia, para alguns pacientes eu inicio alguns meses antes, para fazer um preparo da pele, mas você vai continuar com o Rocutan no pós-operatório, conforme eu vou te orientar, nós vamos interromper depois essas medicações, geralmente por volta do 3º ao 5º mês pós-cirurgia, e tudo isso é muito individualizado, eu vou acompanhando vocês esse período todo, tá? Então ao longo desse tempo todo eu vou ajustando esse tratamento, é uma coisa feita muito caso a caso e com a sua necessidade. O Rocutan é um remédio que ele exige alguns cuidados especiais, né? A pessoa não pode beber, a pessoa tem que estar usando um método anticoncepcional, se for mulher, né, em idade fértil, tem que estar usando um método anticoncepcional seguro, tá? E é um remédio que tem uma série de exigências legais, então nós temos um protocolo de exames a ser feitos, tá? E nós vamos fazer esse segmento de você ao longo desse tempo todo, conforme sua necessidade. Então, eu queria deixar uma mensagem final para vocês. O período de pós-operatório é um período relativamente longo, ele não termina no dia da remoção dos pontos. É um período que tem muita oscilação de inchaço, então você vai ter não só uma oscilação
do inchaço interno do nariz, mas como externo também do nariz, né? Emocionalmente, muitas vezes, nós também passamos por oscilações. Tem dia que você vai acordar com seu nariz de um jeito, vai dormir com ele de outro jeito. Isso é típico da rinoplastia, tá? Isso é mais intenso nos 3 primeiros meses. Hoje em dia, com o tipo de técnica que a gente usa, com os cuidados que a gente faz, eu vejo que esse processo ele é mais leve e ele se tornou mais curto, mas ele ainda existe, ele ainda faz parte. Para algumas pessoas é um pouco mais intenso do que para outras. Fique tranquila, você vai ter o meu apoio durante todo esse período. Todos os meus pacientes têm meu telefone pessoal. O que você precisar, eu vou estar sempre do seu lado aí para te esclarecer e verificar se a sua evolução está dentro do esperado. Tá bom? Então não hesite em me contactar quando você estiver no seu pós-operatório e você tiver uma dúvida. E se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com quem você acha que também vai realizar uma rinoplastia.